Olá pessoal que vai ver esse podcast. Eu sou o Matheus Henrique, do Bacharelado em Física. E aqui comigo, nesse programa de hoje, são duas figuras gigantes aqui do Instituto de Física. Os professores Álvaro Caparica. Olá, pessoal. E o professor José Nicodemos. Boa tarde. Hoje a gente vai entrevistar eles, ouvir as histórias, as coisas sobre o Instituto de Física, o trabalho, vivências, essas coisas. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, bem-vindos a esse programa, o Espectro, que é um podcast do Clube de Astronomia Cecília Payne, com o apoio do GGP aqui do Instituto de Física. Obrigado demais por terem aceitado o convite. Foi difícil da gente marcar, mas deu certo. Boa tarde. Boa tarde. Então, vocês poderiam começar se apresentando, falando um pouco de si, do que vocês fazem atualmente. Certo. Por ordem alfabética, professor Caparica. Bem, eu sou um professor aposentado hoje, né? Certo. Mas já atrapalhei a vida de muita gente aqui nesse instituto. O senhor entrou aqui no Instituto de Física quando? Eu entrei em 92 como professor visitante. E depois em 94 eu fiz um concurso e passei, e daí fiquei efetivo desde 94. O senhor também, professor Nicodemos, entrou nessa mesma época? Não, eu entrei em 86. Ah, foi antes. 86, Entendi. Nessa época ainda era o Instituto de Física e Matemática? Não. Ou já era? Não. Não, nós Matemática e Física. Instituto de Matemática e Física. Nós e tínhamos o departamento de Física que fazia parte do Instituto de Matemática e Física. Aí depois que virou só Física e Exato. Matemática. Né? Acho que em 1990, uma coisa assim. Tem pouco tempo, uns 20 e poucos anos, né? Exatamente. Enfim, falar um pouquinho da formação de vocês, onde é que... Primeiro, por que vocês se interessaram nessa área da física, né? O que levou vocês para esse caminho tão tortuoso e pouco valorizado às vezes? Bom, eu tive um professor de matemática maravilhoso e que eu tive aula com ele desde o ginásio, naquela época chamava ginásio, né? É o colégio e tal. E ele me conduziu para esse lado assim, da matemática. Daí quando chegou na hora de prestar o exame na USP, eu olhei lá e tinha assim, matemática e física. Eram 2 cursos novos lá da USP de São Carlos. E daí na física tinha 20 vagas, na matemática tinha 40. Daí eu falei, então eu vou pra física. Gosta do desafio, né? Então, mas daí depois verificou-se, entende, que era 20 e 20. Mas eu já tinha ido pra física. Por conta desse meu professor maravilhoso. Ah, legal. E o seu professor Nicodemos? Olha, para dizer a verdade, não lembro muito bem. Eu sei que eu achava muito engraçado, muito assim, emocionante esse negócio de ser cientista, né? Aquele avental branco e tudo isso. Na verdade, não difundi. Nunca usou. Eu não distinguia muito bem se era médico, mas eu sabia que eu queria usar aquele avental branco. Eu também, quando era criança, pensava assim. É verdade. E, inclusive, quando eu me preparei para fazer vestibular, eu ia fazer medicina. Mas aí teve um professor lá que resolveu nos orientar e ele fez um estudo lá com a gente e um belo dia ele disse para mim que era melhor que eu não fizesse medicina, que eu fosse para a área de
de ciências exatas, uma coisa assim. E aí eu escolhi a física, né? Ou seja, talvez tivesse que ter escolhido a matemática, porque depois mais tarde eu vi que eu saía melhor em matemática do que em física, mas o fato é que esse professor acabou fazendo eu mudar. Eu não fiz o vestibular para medicina, fiz para física e continuei, né? Ah, legal. E vocês começaram a formação em física onde? Foi na USP mesmo? Eu, né? Aham. Eu fiz 3 semestres na USP. Aham. E depois eu consegui uma bolsa para a União Soviética da época, né? Aham. Foi em que ano, mais ou menos? Em 72, que eu fui Aham. para lá. E daí eu abandonei meu curso na USP, mas eu estava indo muito bem lá. Eu era um excelente aluno, Aham. né? Tirava excelentes notas e tal. Mas loucuras, né? De um menino de 19 anos. E nem sabia o tamanho da ditadura que tinha no Brasil. Nossa. Era uma coisa assim que a gente não... quer dizer, ele sabia, mas o Nicodemo sabia. Uhum. Mas eu era assim meio pequeno burguês, assim, né? Daí fui porque fui, pô, entendeu? Daí... Uhum. E acabou dando certo. Fiquei 6 anos lá, né? Estudei física, voltei. Mas como é que surgiu essa oportunidade de estudar na União Soviética? Então, eu tava tomando a primeira cerveja em lata do Brasil, na escola. Primeira cerveja. Já começou bem. Era a primeira cerveja em lata do Brasil. Daí tinha um garoto que morava comigo, né? Nós éramos 3 numa república Em São Carlos. em São Carlos. E daí um belo dia a gente começou a tomar essa tal de cerveja em lata, né? Daí a gente ia lá, pegava 3 no boteco da esquina, depois voltava, pegava mais 3, depois pegava mais 3. E daí, esse rapaz que era, na verdade ele era nordestino, mas ele estava em São Carlos, e ele falou que ele teve a oportunidade de estudar na Rússia e tal, que ele poderia ter ido, só que ele não teve coragem e não foi. E daí eu falei pra ele, eu se tivesse essa oportunidade, eu teria ido. Pô. Daí eu falei, eu vou arranjar uns papéis pra você. Daí ele foi pro Rio de Janeiro, que era a família dele morava lá, Aham. e me trouxe um monte de papéis, assim, que eu tinha que fazer pra ir pra Rússia. Nossa. Então a primeira tentativa foi lá no Rio mesmo, né? Depois eu descobri que em São Paulo também tinha uma União Cultural Brasil, União Soviética. Fazia esses exames e tal, né? Daí eu fiz para São Paulo. Daí eu consegui a bolsa. Mas aí você já sabia uma outra língua, inglês, russo? Não, Tinha que saber. inglês eu sabia um pouco, que eu tinha estudado quando criança, né? Aham. Russo nada. Nada, Pra dificilmente fazer. alguém sabe. Mas para fazer esse exame, Ah. eu tinha que saber um pouquinho de russo. Daí eu tive que aprender com o alfabeto, né? Uhum. Algumas palavras, alguma coisa assim. E daí o chefe lá desse instituto, ele estava muito interessado em mim, porque ele percebia que eu tinha potencial, né? Ele não queria mandar nós cego lá pra Rússia, ele queria mandar a gente boa. E daí ele mandou eu fazer umas aulas com a professora. Ah, de russo. Uma professora que também ia prestar o exame. Ah, entendi. Porque ela também ia, né? Uhum. E daí eu fiz umas aulas com ela e tal. E quando eu fiz o exame, eu tirei nota maior do que ela. Ela ficou muito brava. Ficou brava, gente. Mas é a questão, sabe, da mentalidade do físico, né? Que Aham. você vai lá e faz as coisas, né? Sim. Coloca as coisas no devido lugar, Mas entende? ela era professora de física também? Não. Ela tava lá no instituto e ela dava aula de russo e tal. Aprendia, tá. sabia um pouquinho e tal, né? Aham. Mas na hora da prova, entende? O físico vai melhor. Entendeu? certo. Eu acabei indo melhor que ela e ela ficou muito brava, nossa. Ah, acontece, né? Senão que ela também ensinou bem algumas coisas. É Monserrat.
Foi a Montserrat? Hã? Que foi pra Rússia junto comigo. Foi. Depois, né? Depois. Não foi junto, não? Montserrat ou Dolores? Não foi a Dolores. Não foi a Montserrat, foi a Dolores, né? Não, mas... A Não, irmã dela. não eu acho que foi a Montserrat que foi junto comigo. Não, a Montserrat foi bem depois. A Montserrat veio depois de mim. Então, Mas vocês já se conheciam enganado. nessa época? Não. Não, foi a Dolores. Foi a Dolores, a irmã dela. Mas vocês se conheceram lá? Lá. Sim, Soviética? lá nós nos conhecemos lá, sim. Aham. E o senhor, professor Nicodemos, como é que foi parar lá? Não pergunte essas coisas não, que dá isso aí da polícia. Não, hoje em dia não dá não, é tranquilo. Já, ó, quem podia encher o saco já perdeu a eleição já. Isso aí da polícia. Ah, não. A gente quer saber. Não, no meu caso foi um pouco diferente. Uhum. Eu prestei vestibular. Ele foi em 72, né, Álvaro? Isso. Eu fui em 75. Mas em 75, em janeiro de 75, eu prestei vestibular na UNB. Uhum. E passei. Para graduação. Para física. Mas eu não fiz nenhum exame. No meu caso é que... como é que eu vou explicar para você? Eu tinha... eu tinha uma ligação com o Partido Comunista Brasileiro. Entende? Ah, só um adendo aqui. Hoje em dia, aqui na física, na UFG como um todo, né? A gente não tem tabus quanto ao Partido Comunista, ao comunismo, à União Soviética. Pelo contrário, né? A gente vem desmistificando várias coisas, vários mitos que existem. Bom, tudo então, bem. é um assunto Significa que eu tô correndo menos risco, então. Não há risco nenhum. Pelo contrário, a gente quer saber. Eu tô brincando. Mas então, foi aí acabou que eu tinha 2 primos que eram da direção do Partido Comunista aqui em Goiás na época. Uhum. Eles estavam organizando o partido aqui no começo dos anos 70, quando eles caíram, né? Um foi preso, o outro fugiu e eles acabaram... Nos anos 70. Comecinho dos anos 70. Sim. E aí um deles foi preso, depois foi extraditado para a Suécia e o outro foi para Moscou, acabou parando em Moscou. E ele conseguiu para mim uma bolsa lá, via o Partido Comunista, que era essa segunda via. A primeira via era essa. Engraçado que eu e o Álvaro temos essas duas exemplos, né? Uhum. Ele foi pelo caminho da correto, né, digamos assim, o caminho fazer a prova e tudo isso, né? E eu fui por esse caminho aí clandestino, né, digamos assim, né? Mas eu fazia física em Brasília, né? Fazia física. E aí quando eu estava no meio do ano, no primeiro ano em Brasília, aí veio recebi uma carta do meu colega, do meu primo, e disse: olha, se você quiser vir, tem uma vaga aqui para você na universidade. Aí eu peguei, larguei tudo e fui embora. Uhum. Nossa, gente. Mas aí... São 2 caminhos diferentes, né? Mas no final das contas, deu tudo certo para os 2, né? Ou seja, ambos terminaram, né? Ele foi meu bicho lá. Porque quando eu cheguei, bicho, em Goiás a gente não conhece essa foi o calouro. Calouro, né? Ah, é o calouro. Tá, Bicho entendi. os paulistas falam assim, né? Ele foi meu calouro. Calouro é o seguinte, porque quando eu cheguei em 75, ele já fazia o 3º ano de física lá, né? Uhum. E aí eu era o calouro lá na época, então, sabe essa mania de ficar pegando no pé do calouro? Errando o cara. Mandar ele buscar as coisas. E ele ia. Mas é isso, então são 2 caminhos diferentes. Mas na época, assim, tinha ditadura no Brasil. Demais. Tinha bastante, né? Tinha, assim, vários preconceitos em relação à Soviética também. Por exemplo, a família de vocês não estranhou essa ideia, não? De ir pra lá? Minha mãe ficou assim, ela tinha que assinar pra eu ir, porque eu tinha só 19 anos. Tinha que assinar ainda? Porque teria que 21 pra você ter liberdade de sair sozinho. Tá? Entendi. Aí ela ficou assim, mas assinou. Uhum. No caso dele, não sei. Bom, eram anos muito difíceis. Sim.
75. E pioraram, né? De 72, era o auge, né? De 72 até 78, quando eu voltei, foi o auge da ditadura. Não, o auge da ditadura foi 75. Então, quando você saiu, 75, justamente no ano que eu saí, foi o auge da ditadura. Na época, o presidente do Brasil, o ditador de plantão, era o general Garrastazu Médici. Uhum. E 75 foi o ano que eles mais mataram. Então eles mataram muita gente, prendiam e desapareciam as pessoas, entende? E eu particularmente saí... bom, na verdade isso vem desde 64, mas as coisas pioraram no Brasil de 69 em diante, 68 em diante com o AI-5, né? Uhum. Mas 75 foi um ano muito ruim, muita gente morreu, muita gente desapareceu. Principalmente do movimento estudantil, né? Também. A Universidade de Brasília foi várias vezes ocupada e tudo isso. Uhum. Eu, particularmente, quando eu saí de Anápolis, que é aqui pertinho, né? Quando eu saí sob forte repressão, assim, com perigo deles não deixarem a gente sair e tudo isso. Né? Uhum. Mas foram anos muito, muito difíceis e por isso a saída para Moscou, apesar dessa... Foi muito boa, né? Porque permitiu que a gente fosse estudar essas coisas todas, né? Uhum. Mas também era ruim, porque a gente estava deixando as pessoas aqui numa situação muito ruim, entende? Então, basicamente, foi uma aventura violenta. Sim, né? Imagino. E como é que era lá? Primeiro, em que universidade vocês estudaram lá? Então, na universidade, em Moscou, tem uma universidade famosa chamada Universidade de Moscou, que é criada ainda por Lomonosov, que é um dos grandes químicos físicos da Rússia do século XIX, né? E aí nos anos 60, mais ou menos na mesma idade da UNB, alguns professores da Universidade de Moscou se reuniram e criaram uma universidade com o objetivo de receber alunos de países em desenvolvimento. Nossa. América, Ásia, África. No começo até do Japão vinha. E depois, como o Japão e Portugal também, mas como o Japão e Portugal eram países que já tinham um certo desenvolvimento, então eles resolveram não aceitar mais para dar vazão mais para as pessoas que precisavam mais, entende? Uhum. E aí essa universidade cresceu assim, entende? Como uma universidade que tinha por objetivo maior ajudar as pessoas, os países que precisavam, né? Entendi. Como é que ela se chamava? Ela se chamava Universidade da Amizade dos Povos, com o nome de Patrício Lumumba, que é Patrício Lumumba, não sei se você sabe, é um herói da independência congolesa. Quando o Congo se libertou do colonialismo, o Patrício Lumumba era esse herói deles. Né? Nossa, dá até um arrepio, porque nunca na Europa Ocidental você vai ver o nome de um herói africano de alguma coisa, né? E depois é interessante, que eu gostaria até de aproveitar a oportunidade, que depois da queda do Muro de Berlim e a decadência, a dissolução, vamos dizer assim, da União Soviética, em 91, me parece. 91. A Universidade de Amizade dos Povos, Patrício Lumumba, que ela era comumente chamada de Patrício Lumumba. Onde você estuda? Estudo na Patrício Lumumba. Ela perdeu o nome de Patrício Lumumba por causa dessa questão da reação e tudo isso. E agora, esse ano, eu fiquei sabendo que a Universidade da Amizade dos Povos recebeu de volta o seu nome antigo. Nossa, gente. Então, é uma oportunidade muito boa essa entrevista que você está dando pra gente poder falar sobre isso. Nossa, dá até um arrepio de ver essas coisas, sério. Mas é um arrepio mesmo, porque era uma pessoa negra, né? E da libertação da África, né? E ele foi assassinado, né? Ele foi assassinado pela reação, né? Então ele se transformou num... Portuguesa. Ele se transformou num... Não, portuguesa. O Congo não era... O Congo era... Não, na verdade tinha dois Congos, né? Tem um Congo francês e tinha um Congo belga, né? Ah, sim, é verdade. Então, esse era o Congo francês, né? Congo francês. São vários colonialismos, vários países da Europa fizeram países da África colônias. Que dá muita dor de cotovelo na Alemanha, né? Nunca teve uma colônia.
Exatamente. Bom, não fico com pena dela. Depois ela fez a Segunda Guerra Mundial, né? Fez um monte de merda também. Inclusive tem gente que diz que ela tentou fazer na Europa só o que a Europa fez nos outros continentes, né? Agora, é um país maravilhoso, a Alemanha. Imagino. Vontade de ir até lá. Um dos melhores compositores do mundo estão na Alemanha. Ah, claro, sem dúvida. E como é que era lá na Universidade da Amizade dos Povos? Era diferente das universidades aqui no Brasil? Como é que vocês se sentiam lá? A gente tinha alojamento, né? Então a gente morava num alojamento, dividia quarto com várias pessoas, né? Era em Moscou. De 3 a 4 pessoas em Moscou. E ganhava uma bolsa. E não era lá essas coisas, não gosta que eu fale isso, né? Mas a gente... dava pra você comer, assim, mas era muito pouco, entendeu? Então, mas tanto eu quanto ele, né? Depois de um ano, depois que eu aprendi russo, uma amiga minha lá, brasileira que morava lá, me deu uma entrada pra eu conseguir trabalhar como tradutor. Aí eu trabalhei como tradutor, e ele fez muito mais coisas. Foi tradutor, foi locutor, foi... Locutor? Não, esse rapazinho aqui, rapaz, eu nem imagino. Então a gente ganhava por fora, entendeu? A gente ganhava a bolsa e ganhava o que a gente conseguia produzir por fora, entendeu? Então a gente vivia muito bem, pô. Eu realmente vivi muito bem lá. Não me faltava nada, pô. Então, lá era um lugar de, digamos assim, várias nacionalidades, né? Várias nacionalidades, de todos os continentes, né? Então tinham asiáticos, africanos, e era uma maravilha, pô. Você conviveu com esse pessoal todo, entendeu? Era um mundo absurdamente diferente do que a gente tinha aqui no Brasil dos anos 60, 70. Era uma coisa assim que arrepiava. Não, eu tô arrepiado aqui, só de imaginar. Você conviver com africanos, em igualdade de condições, com asiáticos, indianos, Bangladesh, indianos. Que não lavavam as panelas. Pessoal, não, eu sei, mas é brincadeira, mas é diferentes culturas, mas num estado de congraçamento, entendeu? Num estado de congraçamento. Agora, eu queria dizer a respeito do estipêndio, né, que era de 90. Bom, quando você entrava, você tinha que fazer um ano de preparatório. 80. Você fazia uma revisão da escola média e se preparava para a escola superior. Lá na universidade. Eles te davam um ano de preparatório. Nossa. Ano. Te ensinavam logaritmo, te ensinavam tudo. Em russo, principalmente. Em russo. E te ensinavam a língua russa. Te pagavam 80 rublos por mês para fazer isso. Depois, quando você entrava na universidade, depois de um ano, você passaria a pagar, eles pagavam para você 90 rublos. Só para você ter uma ideia, Matheus, para ter termos de comparação, certo? 90 rublos. Se você tivesse uma moedinha de 2 centavos, você poderia ir ao telefone e ligar para uma pessoa e falar durante meia hora, 1 hora com ela. 2 centavos de rublo. 2 centavos de rublo. Nossa. Se você fosse ao metrô, você pagaria 5 centavos. Caramba. Então faça as contas. Se você quisesse comprar um livro, seja ele um livro da sua área de biologia, ou sei lá, que você fosse fazer, ou um livro de romance, qualquer coisa, você não pagaria mais do que 3 rublos. Às vezes você compra... Os livros de técnicos você comprava por volta de 60, 70, 80 centavos. Nossa, caramba. Se você fosse ao refeitório comer, você almoçaria com R$1. Um rublo, desculpa. O lapso. Um rublo. 1 rublo e pouco, 1 rublo e 20, 1 rublo e 30 você almoçava. Então, eu concordo com ele que não era muita coisa, não era 90 rublos, não era um estipêndio, mas era um estipêndio que você conseguiria viver com ele dignamente. Entende? Sim. Você compra livros, você ia ao cinema. Quanto era o cinema naquela época? Eu ia ao cinema, em qualquer lugar que eu quisesse, eu ia ao cinema e pagaria por isso o quê? Não me lembro mais. 1 rublo, talvez. 1 rublo, talvez 50 centavos. Então era razoável. Sim. Era razoável. Compare com a situação do estudante brasileiro. Eu mesmo
sou usuário da assistência estudantil aqui da universidade, né? Eu moro ali na casa de estudante, recebo uma bolsa e não se compara ao que o senhor tá falando. Não se compara. Não Então, eu só queria dar essa ideia para vocês verem que realmente não era muito. Não era muito, mas as pessoas viviam dignamente. Mas a gente já era burguês naquela época, então a gente Sim, trabalhava mas aí por caso fora. particular, né? Trabalhava por fora. Era caso particular. Ganhava nosso por fora. As pessoas viviam, você não via ninguém descalço, não via ninguém sem comer, todo mundo estava alimentado e tudo isso. Tinha livros, as bibliotecas eram abertas, acessíveis, entende? Era um país muito pobre, mas ninguém estava desassistido. Entendi, prioridades, né? A questão é essa. Era um país que tinha grandes problemas, entendeu? Mas era um país que acomodava todo mundo, entendeu? E você andava na rua, pegava metrô, pegava trólebus, pegava tramvia, que é aquele trenzinho elétrico, né? E você não via mendigo na rua. Não tinha mendigo na rua. Só bêbado. Até aí tudo bem. Os bêbados se entendem. Mas é isso. Olha, interessante, viu? Acho que se no Brasil a gente tivesse essa condição para os estudantes, pelo menos para aqueles que dependem da assistência estudantil, era o que a gente estava falando no episódio passado, em que a gente conversou com a professora do Planetário, a Luciene Coelho. Estava falando muito sobre os cursos noturnos e assistência estudantil. Hoje em dia, uma pessoa mesmo recebendo os programas da assistência estudantil, como a moradia, a bolsa permanência, muitas vezes ela tem que trabalhar ainda para se manter no curso, né? Porque às vezes o que ela recebe ele é suficiente para ela comer e só. Exato. Quanto que recebe? Quem mora na casa estudante recebe R$500, mais a isenção do restaurante universitário. Almoço de graça. Sim, almoço, janta e... Não dá pra reclamar, né? Não, assim... Não dá pra reclamar, tem R$500, come de graça e dorme de graça. Sim. Pelo amor de Deus. Não, dá... Tem a dó, né? Dá pra viver. Dá pra viver. Tá razoável, tá bem razoável. Eu acho que o Caparica tava chorando de barriga cheia, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente isso. Ele sempre chora de barriga cheia. Ele sempre chora de barriga cheia. Ou seja, a sensação que você tinha vivendo na universidade naquele momento lá é que não havia ninguém reclamando. As pessoas estudavam. Mas a gente achou outra maneira de viver melhor, pô, sabe? Quer dizer, Sim, mas é um caso particular. Ele foi fazer tradução dos livros dele. Sim, mas foi é uma ser liberdade locutor. que eu tinha, certo? Porque, então, e eu também, pô. Eu também, sabe? Eu traduzi durante muito tempo. E quando eu tava indo embora da União Soviética, ainda troquei um monte de rublo por dólar. Pois é, nós estamos falando de um país que era acusado de não dar liberdade para as pessoas e tudo isso, né? Mas enfim, vamos em frente. A pergunta era essa, ou seja, havia condições, e eu acho que havia condições. Sim. E como é que era a relação entre o pessoal lá da universidade, que a maioria era estrangeiro, com os russos mesmo, né? De um modo geral, na rua? Sim. Primeiro que tinha um monte de russo que estudava lá. Os russos estudavam eles eram egressos do exército. Então eles tinham passado um tempo no exército, tal, tava meio nó cego, tal, então eles iam lá. A carinha do Nicodemos, gente. Ele não deixa eu falar. Mas eles eram ruins de serviço mesmo. Os russos que chegavam lá, porque eles vinham assim, né, de 3 anos de exército, sabe, sem estudar, sem nada, não sei o quê. Então daí eles tinham que se virar, pô. Né? E a gente morava com eles, com esses russos. Eu que não queria juntar com muita gente, não, eu só morava com russo. Eu sempre dava um jeito de ter russos morando no meu quarto.
né? Até pra falar russo, né? Assim, pra você falar russo bem e tal, né? E a formação de vocês lá, vocês fizeram a graduação? O que mais? Curso lá, graduação e mestrado. Ah, é tudo junto? Quando você termina, você já sai com mestrado. Ah, é de quanto tempo? São 6 anos. Entendi. Então, os primeiros 5 anos, aliás, o primeiro ano que é preparatório, né? Uhum. E mais 5 anos que você sai com o mestrado. Entendi. Aí eu saí com isso, aí foi embora. E o Nicodemos ficou lá porque ficou pro doutorado. Uhum. Pegou o gosto na coisa. E em que área vocês se formaram? Nós dois tivemos o mesmo orientador, incrível que pareça, lá no... Quem foi? O professor Zuboff, que trabalhou aqui. Aqui na O Nicodemos trouxe ele pra cá, né, na época que eu cheguei, mais ou menos. Uhum. Aliás, antes de eu chegar, ele já tinha trazido. Qual era o nome dele? Professor... Em português seria Zuboff, né? Zuboff. Uma coisa Zuboff. assim. Uhum. Vyacheslav Zuboff, que se eu fosse traduzir para o português seria Venceslau dos Dentes. De los Dentes. Mas é um sobrenome, uma família bastante comum na Rússia, o Zuboff. Zuboff, Entendi. E o nome Vyacheslav que seria o nosso Venceslau. Tivemos um presidente, Venceslau. Sim, é verdade. Venceslau Braz, né? Então ele se chamava Vyacheslav, que seria Venceslau, né? Venceslau. Ivanovich. Ou seja, Ivanovich significa filho de Ivan. É o patronímio, né? É o patronímio. Então, patronímio, o que seria isso? O russo, o nome dele é formado do nome do pai e o sobrenome. Ah. É a família, né? Então o nome dele era Vyacheslav, que seria Venceslau. Uhum. Ivanovich, quer dizer, filho de Ivan, que seria o nosso João. Ivan seria correspondente ao nosso João. E a família que é Zuboff. Isso tem muito na Bíblia, pô. Tem muito na Bíblia. Assim, fulano, filho de não sei quem. Não sei o que, filho de não sei quem. Já, né? Não tem na Bíblia? Sim, quando você lê tem muito a na Bíblia antiga fala fulano, filho de fulano. Filho de não sei quem. Né? Então na Bíblia antiga também tinha o patronímio, né? E aí ele e vocês trabalharam com que área? Agora só ele que sabe, porque eu já esqueci. Mas que coisa, né? Não, o professor Zuboff, ele trabalhou com um grande cientista lá da Rússia, Terletsky. Professor Terletsky, e eles desenvolveram uma teoria extremamente eficaz, entende? Que funciona muito bem, tem que dar excelentes resultados e ela é teórica. Só que isso foi passando, né? Foi passando com o tempo e tudo mais. E daí vieram os computadores, essas coisas. Essas coisas mudaram, entende? Então a teoria continua boa, né? O professor Nicodemos ainda publica até hoje com essa teoria. Eu, quando cheguei aqui, trabalhei um pouco nessa área com eles, né? Depois eu fui para os Estados Unidos e passei 1 ano lá. Da água pro vinho, hein? Fui. Ou do vinho pra água. Daí fui para os Estados Unidos, daí eu aprendi simulação e daí trabalhei com simulação de lá para cá, né? Então, desde 99. Essa teoria do Zuboff. É sobre o que exatamente? Você pergunta pra... Nossa, Nicodemos, tá passando a bola pro senhor aí. Não, é uma teoria que descreve o estado sólido, né? Estado sólido. Nós ainda não temos uma teoria que descreve os sólidos, os líquidos, os gases, todos do mesmo ponto de vista. Na verdade, ainda não existe ainda uma teoria. Bom, hoje em dia, as simulações computacionais, as famosas sistemas tipo Monte Carlo, dinâmico molecular, de um certo modo eles fazem isso. Você pode, por exemplo, simular o sistema no líquido e você pode até simular a transição de fase de um líquido para o sólido, de um líquido para um gás e tudo isso. Então, realmente foi uma revolução a simulação computacional. Como, de resto, a computação foi uma... E aí, é claro que isso realmente mudou toda a estrutura. Não há uma teoria, não há um método teórico que descreva
todos os estados da matéria de um mesmo ponto de vista. Se você quer discutir teoricamente o líquido ou os fluidos, você tem que usar um método. Se você quer fazer sólidos, estudar sólidos, ou, por exemplo, amorfos ou cristalinos, você tem que usar outro método. Que eu saiba, não existe ainda um método, né? E esse sistema criado por eles no final dos anos 60, no comecinho dos anos 70, é uma teoria estatística, baseada na mecânica estatística, para descrever o estado sólido e as suas diversas características, suas diversas propriedades mecânicas, dinâmicas, termodinâmicas, etc. Então é isso. Eu não vou me estender aqui, mas é uma teoria estatística, ou seja, baseada na mecânica estatística de Gibbs, do estado sólido. Inicialmente dos cristais, fundamentalmente, porque os cristais são mais bem estudados do que os amorfos, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes. Mas se quiser, pode. Sim, mas era uma teoria que se baseava na mecânica estatística que nós estudamos aí na graduação, né? Que você estuda lá a equação de Gibbs, a equação de Liouville e tudo isso. Então, era baseado nessa metódica, mas que era designada para descrever o estado sólido, os cristais inicialmente, e depois cristais com defeitos, com superfícies e tudo isso. Isso aí numa época em que não existia muito bem ainda a simulação computacional. Era bom, mais a simulação fraquinha. Computacional, a rigor, ela começa nos anos 40. Mas nos era anos 40 com né? os trabalhos de Fermi e Ulam e Pascal. A dinâmica molecular, ela se estabelece nos anos 60 e pouco, né? 64. E depois veio a mecânica, o método Monte Carlo, que eu não vou entrar aqui, que é ele que é o especialista no assunto, né? E realmente a simulação computacional, ela tomou conta, né? Ela avançou de uma forma muito... Os computadores se transformaram numa espécie de panaceia, ou seja, vamos resolver tudo agora. O computador vai resolver tudo agora, né? Nossa, agora com a inteligência artificial ainda. Mas no começo, eu não digo agora, mas no começo, não sei se o Caparica vai concordar, daqui um pouco ele vai explicar melhor, mas no começo, tanto a dinâmica molecular como a Monte Carlo eram métodos interessantes, mas que ocupavam muito tempo, entende? Muito tempo de simulação. Porque então, quando você ia fazer um pequeno cálculo, era oneroso, porque os computadores não eram muito rápidos. A capacidade deles era bem pequena, né? Então, qualquer coisinha já demorava bastante. Exatamente. Então, naquela época, as teorias, digamos assim, empíricas, né? Ou seja, analíticas, né? Ainda tinham muita projeção. Mas depois veio o desenvolvimento dos computadores, né? E aí essas coisas evoluíram. Acho que o Caparica pode explicar melhor isso aí, né? Então, depois que eu saí daqui, fui para os Estados Unidos, fiquei um ano lá. Daí eu aprendi a fazer essas técnicas de Monte Carlo. E posteriormente, o meu orientador de lá, né? O advisor, né? Como é que fala, né? Eu voltei em 99, né? Em 2001 ele publicou um artigo bem relevante de uma nova forma de fazer simulação, né? Em que você conseguia tentar assim, simular a densidade de estados. Uma densidade de estados é enorme, né? Então, em vez de você simular a densidade de estados, você simula o logaritmo da densidade de estados, porque daí é bem menor. Até porque, né, esse logaritmo ele está justamente numa forma da entropia. A entropia é igual a uma constante, né? Constante de Boltzmann vezes o logaritmo da densidade de estados. Então ele conseguia simular diretamente essa densidade de estados. Eu tava aqui calminho, aqui com o meu fazendo as minhas coisinhas de sempre. Daí o aluno que eu tava orientando, ele falou: você vai ter que aprender isso aqui.
Seu aluno te falou? O Cláudio, na época, era meu aluno de mestrado. Você vai ter que aprender isso aqui, não tem jeito. Daí nós aprendemos juntos. Ah, legal. Né? E a gente trabalha com isso até hoje. Depois eu publiquei alguns artigos, assim, assim, pra melhorar, entende? Pra melhorar esse esquema, né, dessa simulação, entende? Pra ficar mais preciso. E graças a Deus foram publicados e tal, né? O velho lá até hoje nunca me citou, mas... Mas não importa. Poxa, não importa. O importante é que nós fizemos isso. E assim, todo o meu grupo trabalha em cima desse esquema aí, entende? Desse Wang Landau, que é o método, melhorado pelos nossos artigos, pelas coisas que nós fizemos. Então, vem funcionando. É por aí. Legal. Então vocês dois ainda trabalham na mesma área? Não, áreas distintas. Né? O senhor é com simulação? Não. Senhor... Pode ser estado sólido, entende? Só que ele faz. Ele vai pelo lado dele e eu vou do lado dele. O do senhor é de técnica. Simulação. Simulação. Do simulação. O dele é essa teoria que nós estávamos falando sobre ela. Como é que ela se chama? É teoria autoconsistente. Teoria do campo autoconsistente, né? Na verdade, essa é uma teoria que remonta ao começo da teoria do estado sólido, ainda no começo da física atômica, né? Das aproximações de Hartree-Fock, que é estudado hoje então é uma extensão dessas teorias, né? E a ideia é você descrever as propriedades dos sólidos sem o uso de computador, basicamente. Você faz os cálculos praticamente analíticos ou semi-analíticos, né, tudo isso. Então essa é a grande diferença, entendeu? Há uma outra diferença que é o seguinte, por exemplo, ele foi para os Estados Unidos, estudou Monte Carlo e passou a estudar propriedades magnéticas. Propriedades magnéticas. Essa é outra questão que ia demorar aqui mais 40 dias aqui, se vocês quisessem continuar. E eu continuei estudando propriedades termodinâmicas. Vou dar um exemplo para você. Ele estudou sistemas de spin magnético. Estudava o quê? Estudava calor específico, mas relacionado com interação magnética. Aqui eu estudaria, por exemplo, também calor específico, mas relacionado não com a interação magnética, mas com a interação íon-íon, né? Interação mais mecânica. A física continua, na verdade, meio que engatinhando, ou seja, nós não temos ainda uma maneira global de ver as coisas. Estão dizendo aí que a inteligência artificial vai mudar tudo isso, mas isso aí já não é pra gente mais, né, Tom? Nós vamos morrer antes, graças a Deus. Mas a verdade é que a física que nós estudamos e atuamos nela, tanto eu como ele, né? É uma física que tem deficiências, né? Por exemplo, alguns métodos, por exemplo, um método que ele desenvolveu para estudar, por exemplo, interação magnética de spins, eu não sei, poderia perguntar para ele por que ele nunca aplicou isso para calcular o calor específico de um sólido, a temperatura tal, porque não é tão simples, né, entende? Da mesma forma como no meu método lá de campo autoconsistente, então por que você não estuda a interação com o campo magnético? Também não é uma coisa simples. Ou seja, as teorias físicas, elas são limitadas, cada um no seu canto aí, entendeu? Agora, estão dizendo aí que vamos ter outras épocas aí mais globais aí, né? Inteligência artificial, você pergunta para o computador e ele já responde para você, você não precisa pensar, não precisa calcular, né, não? Mas quem responde são os pesquisadores, onde a inteligência artificial pega a informação, né, na verdade. A mente humana continua sendo essencial. Exatamente. Mas a verdade é que se você olha essa gama toda de artigos, de revistas que tem no Brasil, no país, ou no mundo, aí tem lá, né? Efeitos magnéticos, efeitos efeitos termodinâmicos.
são coisas meio que separadas, entende? Quem atua na área de magnetismo não conversa muito com quem trabalha, por exemplo, com propriedades elásticas, por exemplo. Então, essa é a nossa... São os problemas atuais da física. Até porque para estudar cada uma dessas coisas vai tempo, né? Exatamente. Nossa. Outra coisa é a questão, por exemplo, com tantos modelos a distância grande, por exemplo, entre quem trabalha hoje com problemas avançados de mecânica quântica e quem trabalha com cosmologia relativística, entende? Então, não se conversam também muito. Então, são deficiências da nossa ciência ainda. Nós ainda estamos avançando ainda para tentar encontrar um caminho, uma maneira de conversar de forma global e tudo isso. Né? Stephen Hawking morreu sonhando com isso, né? Foi. E é engraçado que Einstein também morreu sonhando com isso, né? Com uma ciência que não tivesse tantas fronteiras, né? Tantos limites, né? Pra morrer não tem que sonhar em nada. E nós não vamos sonhar. Sonhando e não sonhar em nada, com nada. Mas você não é Stephen Hawking nem Einstein. Quero sonhar com nada, cara. Ai. Mas voltando no assunto anterior, tem alguma passagem assim lá da União Soviética que vocês gostariam de contar? Tem muitas, mas o seu tempo não basta pra... Nossa, eu imagino. Tem muita coisa. Tira uma aí da cartola. Deixa pro Caparica. Vai lá, Caparica. Hã? Porque a gente é muito curioso pra saber essas vivências, sabe? Olha, essa é uma pergunta difícil, porque ao mesmo tempo fácil. São difícil anos, escolher uma, né? Não, porque são anos e anos, né? É toda uma vida, né? Por exemplo, eu saí 6 anos. Eu saí do Brasil com 18 anos. Em 75, né? Quer dizer, 75, se você pergunta para um menino hoje que está fazendo a Universidade Federal de Goiás, ele nem tem ideia do que seria isso. Um rapaz hoje de 17 anos, ele não tem ideia do que seria 1975, já passou tanto tempo. Né? É muita coisa, mas quem sabe o Caparica lembra aí de alguma coisa? Conta uma. Primeiro ano só aprendendo russo, né? Não tinha como arranjar namorada, né? Nada. Aí depois do primeiro... Cuidado, aí tem que ver se a censura vai... Depois de quando terminou... Porque a gente coloca uma receita de bolo no lugar. Põe uma receita de bolo lá. Quando terminou o primeiro ano, eu lembrei do conselho. O conselho que uma professora deu lá atrás, né, no começo do ano. Ela falou assim, olha, aqui tem muita gente boa, mas tem gente ruim também. Pô. Então vocês... procurem ir no lugar que tem gente boa, pô, sabe? Vá em concerto, em teatro, sabe? Não vai procurar tranqueira por aí, por favor. Pô. Daí então eu falei, bom, agora já faz um ano, já estou falando russo, né? Então eu comprei vários ingressos, assim, né? Aí arranjei, eu fui num concerto. Tinha uma moça mais velha do que eu, né? Me deu licença assim, e eu falei um russo tão bom pra ela que ela achou que eu era russo. Né? Assim, né? É só uma palavra assim, né? Só, tipo, obrigado e tal. Porque... Depois a gente acabou conversando e tal, né? E a gente ficou assim... meio próximos, assim, meio namorados, né? Mas ela era bem mais velha do que eu. E daí ela ela não morava em Moscou, ela morava numa cidade próxima de Moscou. Então ela me deu o telefone de um amigo dela, coroa lá, né? Certo. Que eu poderia ligar pra ele, passar recado, alguma coisa assim. E esse cara era um cara assim... muito letrado e tal, sabia línguas e tudo mais, né? E daí foi o primeiro telefonema que eu dei em Moscou. Depois de um ano. Pra ele. Liguei pra ele e daí falei pra ele. Então, eu queria saber, né, da Ala, né? Passar uma mensagem pra ela, não sei o que, né? Falando meu russo, né? Que não tava lá essas coisas ainda. Daí ele falou, fala inglês, pô.
Eu falei, não, tem que ser em russo. Fala em francês, pô. Eu falei, não, tem que ser em russo, pô. Gente. Daí quando depois eu encontrei com ela, ela falou que o amigo dela perguntou, esse seu amigo não fala língua nenhuma? Nossa. Eu ia falar português pra ele. Foi engraçado. Uhum. E depois a gente ficou junto lá. Fomos na casa dele e tal. Aconteceu. E como é que era a vida cultural lá? Você falou que tinha bastante cinema, teatro. Cinema, teatro, tudo era mais ou menos barato. Mas como é que era a boemia lá, né? Digamos assim. E os bêbados também. Os bêbados tem em todo lugar, não pode faltar, né? Tinha os bêbados e tinha as coisas aqui, chiques. por exemplo, aqui na UFG, a gente tem a pamonharia, né? Eu conheço. Na esquina. Tinha uma pamonharia lá perto da universidade de vocês também? Sim, não, primeiro é preciso dizer que não era bem como aqui, né? Ou seja, se você, por exemplo, saísse depois das 8 ou das 9, certamente você ia encontrar dificuldades de encontrar um lugar para sentar na calçada, ou dentro de um bar e tudo isso. Não havia essa vida essa boemia, né? De você, por exemplo, Goiânia tem isso demais, né? Ou seja, você... ficamos até meia-noite, sentado ali num bar. Não, meia-noite é meio forte, né? Mas, digamos assim, até as 10. Lá não, era um pouco mais cedo, ou seja, não tinha essa vida. Mas tinha os famosos bares para tomar cerveja, que eles chamavam de pivnoi, porque piva em russo é cerveja, né? Não, mas a vida em Moscou terminava às 11 horas. Mas começava às 5. Às 4, 5 horas da tarde, entendeu? Então, ou seja, é outro esquema, entendeu? Era outro a gente esquema, tem mania de aqui sair às 10 horas da noite. E voltava de madrugada. Não. Lá começava às 4, 5 horas da tarde. Que era a hora que o pessoal tava saindo ali do trabalho. E terminava. Mas mais cedo também. Sei lá, o jeito deles. Emendava, né? E por exemplo, voltava às 11 horas, mais ou menos. 11 horas acabava, fechava. Esses bares da cerveja, por exemplo, geralmente eram uns bares assim. Tinha uns lugares assim no subsolo, assim, tinha uns lugares bem assim fechados, assim, também por causa do inverno, né? Porque no inverno você não vai sentar na beira da calçada e conversar com seu colega, né? Você tem que ir para um lugar que tenha uma... Mas eram bem movimentados, e você entrava num bar desse, por exemplo, e tinha uns mais famosos, né? E você entrava, tava cheio de gente, o pessoal, e eles faziam aquelas panelas de camarão, fazia camarão de tira-gosto, e a gente saía de lá cheirando camarão e tudo isso. E aí a cerveja era servida naqueles potes assim, lembra? Canecas. Naquelas caneconas assim, que era um chopp, né? Tipo um chopp, uma coisa assim. Sim. Então era bem agitado. Era gelada também ou era... Não, era um pouco... Mais ou menos. Não era bem, não. Que aqui o pessoal toma cerveja tem que bem ser gelada. Não era esse o costume. Até por causa do tempo. Frio, né? Também. Mas o pessoal toma cerveja quente lá. Não, eles tomavam cerveja quente também. Eles pegam cerveja, abria a cerveja e tomavam quente. Claro. Eu tive que aprender, né? Agora, eles também tomavam muita bebida destilada, né? Mas o chopp, esse chopp que eu tô falando pra você, era bem famoso. E esses bares eram bem difundidos em Moscou. E você entrava e ficava ali várias horas. É como o Caparica falou mesmo, a gente chegava mais cedo, né? Tipo... 4, 5 horas. 5 horas. Ia até as 9, né? Quer dizer, 9, 10 horas. Razoável de bebedeira, sim. né? O tempo é o mesmo. O tempo é o mesmo, né? Só uma hora que começa. Eu concordo com ele, Então, na verdade, essa vida boêmia havia, né? Havia até mais, né? Porque... Eu acho que esse povo vai querer ouvir a gente até que hora? Quando vocês estiverem pra falar, a gente tá ouvindo, viu? Não, tá bom já. Nossa, tanta coisa ainda. Mas esse negócio do russo gostar de uma vodka é verdade. É claro. É claro. Não é estereótipo, não. Não é estereótipo. E vocês aprenderam a... Mas não são só eles, né? Não são só eles. Mas acho que lá é mais, né? Não?
A Suécia, a Finlândia. Eu acho que os franceses até bebem mais que eles. Sério? Claro. Os finlandeses bebem mais que eles. E a má fama fica pra eles, a má né? fama fica com eles, mas esses outros países bebem tanto quanto, entende? Os suecos bebem muito também. Então, é uma coisa assim, típica da A vodka sueca é excelente. Absoluto. Isso que é vendido aqui no Brasil. É a que eu compro, é sueca. Uma coisa que eu queria muito perguntar pra vocês. Como é que vocês chegaram aqui no Instituto de Física da UFG? Na época... É outro nome, né? Como é que vieram parar aqui justo... O senhor, por exemplo, professor Caparica, o senhor foi pra São Paulo, depois pra Rússia, depois pros Estados Unidos, e como é que veio parar aqui? Não. Eu fui pros Estados Unidos porque eu já tava aqui. Tá. Tudo bem. Eu fui trazido pelo Nicodemos. Nicodemos que me capturou lá em São Carlos e me trouxe pra cá. Entendi. Agora ele foi convidado pra vir, né? Em 86, né? Você veio em 92, né? 92, Eu cheguei aqui em 86, né? E aí eu pus na cabeça de criar um grupo, né? Quem que te chamou? Na verdade, eu escrevi uma carta pra cá, entende? E eu ainda estava em Moscou e quando eu cheguei em Goiânia, em 86, eu fui para casa dos meus pais, eles estavam morando aqui em Goiânia, e eu recebi a visita de 2 professores. O professor Orlando, que foi reitor, né, você deve conhecer, e o professor Fernando Pellegrini, que é o nosso professor emérito aí. Ou seja, 2 figuras muito conhecidas do Instituto. Né? Sim. E eles me visitaram, foram me falar comigo lá na casa dos meus pais, e eles me convidaram para ficar, e que havia projetos da gente avançar e criar um instituto, um departamento mais forte, com possivelmente no futuro uma pós-graduação. Na época a física era um departamento daquele era instituto um departamento de matemática e física. Basicamente formava graduados, né, bacharéis e licenciados. E as pessoas que queriam seguir a carreira iam para São Paulo, para Pernambuco, E a nossa ideia, a ideia deles, fundamentalmente, era de que a gente poderia avançar e criar um instituto maior, um departamento mais forte. E eu gostei da ideia e fiquei, né? E fiquei de 86. E aí, com o tempo, as coisas foram evoluindo. Não é muito grande a história, não vou contar tudo. Mas aí, a partir de um certo momento, eu passei a ideia de criar um próprio grupo, né? E aí foi quando eu convidei, entre outras pessoas, o professor Caparica, que estava em São Paulo. E ele veio e foi muito bom. E aí a gente avançou e criou o mestrado e criamos o doutorado depois e tudo. Na esteira dessa história, né? Dessa história. Então foi muito bom. Então... E a vinda do professor Caparica, como a vinda do professor Zuboff, foi... nessa época o professor Zuboff veio Ele também. veio em 91, o Caparica chegou em 92. Quer dizer... O nosso mestrado começou em 92. Daqui do IF. 94, me desculpe. 94. 4, né? Não, 92. Quer dizer que foi bem no começo, assim, bem quando eu cheguei. No começo da... Eu nem participei, eu estava só chegando. A gente teve todo um processo de 86 até 92 para criar a primeira pós-graduação no Instituto, entendeu? E aí quando eles vieram, eles deram muita força para esse processo e aí as publicações vieram, né? Nossa. Porque eles tinham uma formação muito boa e tudo isso. E aí a coisa avançou. Então essa foi uma grande vitória. Caramba, imagino. Então a pós-graduação em física aqui em Goiás, basicamente, né? Ou no Centro-Oeste, surgiu nessa época. Então eu penso assim, que nós começamos isso. Tinha alguma coisa na UNB já? Não, na UNB sim. Na UNB tinha um mestrado, tinha doutorado. Mas aqui no nosso... O Distrito Federal sempre foi diferente, foi uma história à parte, entende? Então o Centro-Oeste, ele precisava de alavancar, entende? Sim. Sair desse marasmo, entende? E acho que nesse ponto aí foi muito interessante. Gente, muito legal. Então aqui, um dos pais da pós-graduação em física. Não. Mas a ideia já estava avançada, né?
Mas eu realmente lutei muito por isso, né? E quando o Caparica veio e o Zuba veio, aí a coisa ganhou nível, né? Ganhou nível, porque aí a gente pôde publicar e tudo isso. Sem publicação, você não podia manter a pós-graduação. É verdade. Naquela época, eram quantos professores, mais ou menos, do departamento de física? 30. Os 30, né? Hoje estamos 50. em... 50. 50 e poucos. 50. Mas daqueles 30 daquela época, poucos, não eram todos que estavam na pós-graduação, né? Tinha alguns que não tinham pós-doutorado, doutorado. Tinha alguns, inclusive, que não tinham nem mestrado. Então, na verdade, foi um processo longo de reformulação e de aprimoração. Então, é isso. Caramba, hein? Isso. E aí, em 92 surgiu a pós-graduação aqui em física, né? Mestrado. E aí a gente continuou trabalhando. Aí começamos a sair para os pós-doutorados. O Caparica foi, eu também fui, outros foram. E aí a gente começou a formar o doutorado. E veio a se instalar no Instituto em 98, né? 98, 2002. 2002, eu acho. 98 e 2002. Demais, pô. Ou 2004, não sei. Eu sei que ele veio. Não foi tão rápido, né? Foi tão rápido, foi demorado porque a gente tinha que consolidar o mestrado também, isso, né? Aparicar a CAPES. Tinha que fazer todo um processo de política e tudo isso. Até formar o doutorado também, né? Mas saiu, né? E hoje, saiu. Hoje é nota 6. Nota 6. Hoje é nota 6. Mas hoje é nota 6, mas teve toda essa história, entendeu? Toda essa história. Teve que começar lá em 86, quando o Fernando e o Orlando foram lá em casa. Eles devem lembrar disso. Eu espero que lembrem, né? Eles sabem que eles foram lá em casa em janeiro de 86, e eles falaram dessa ideia, né? Fica aí, vamos construir. Porque naquela época Goiânia não era considerado um centro. Você forma aqui os graduados. Era um colegião. Você formava graduados e vão para São Carlos. A maioria ia para São Carlos, lá onde estava o Caparica, né? E a partir daí não, agora vamos criar a nossa própria pós-graduação, né? Investir na pesquisa aqui. Eu me lembro muito bem só para terminar a nossa conversa, né? Mas eu me lembro muito bem de uma reunião que aí já é um pouco mais pessoal, quando criou-se o mestrado e a gente estava festejando, e aí na sala da reunião eu falei assim, bom gente, agora que a gente criou o mestrado, mas o mestrado estava recém-criado. Entrou todo mundo, todo mundo fazia parte. Aí eu falei assim, então agora vamos começar a pensar no doutorado, né? E o Valmir, lembra do Valmir? O Valmir levantou, esse menino tá doido, Mas é verdade, teve vários erros no começo, assim. Porque todos os professores entraram no mestrado. Aí depois todo mundo fazia parte. Não, peraí, então no começo existiam alguns que já tinham o doutorado, né? Outros não. Outros aí não, os que não tinham o doutorado entraram no mestrado recém-criado, foi isso? Como é que funcionou? Não sei, eu sei que tinha professor demais lá. Tinha professor demais, não era isso especificamente. Teve não tinha muita regra. Não tinha teve que botar por exemplo, regra, teve que tirar, sabe? Você tirar vê que os hoje casos. não é qualquer um que participa do corpo docente da pós-graduação. Você tem que ter publicações, isso aí. Mas na época nós estávamos começando, né? Então era foi um começo oba-oba. Um oba-oba. Mas depois as coisas foram se acertando. Né? Sim. Mas a história é feita disso, né? Ainda mais no pioneirismo, né? Você vai do jeito que dá. Mas eu tenho muito orgulho disso, porque eu acho que, apesar dos pesares, eu fui um cara que botei muito fogo nisso aí. Foi um grande fundador. Não, fundador não, mas um cara que pôs fogo nisso. Um dos, né? Você e o Valdemar, pô. O Valdemar foi também. citado aqui. Valdemar. Exatamente. Duas figuras que foram importantes. E hoje nós estamos aí com várias áreas de pesquisa, né? Várias áreas de pós-graduação, nota 6. O Instituto hoje é para se orgulhar, né? Nossa, demais. Orgulhar, claro, então. Acho que quem estiver ouvindo o podcast e não fizer parte aqui da física, cara,
venham conhecer o Instituto, o que ele é hoje, porque é uma coisa muito grande, sabe? Claro. Tem desde materiais até computação quântica, ótica, tem ensino também. Enfim, é um corpo física médica, engenharia física, gente. Tem muita coisa que começou... E essa história foi longa, né? Foi longa. Mas foi vitoriosa. Foi vitoriosa e tamo aí. Tá certo. O senhor chegou em que ano aqui mesmo no Instituto? 86. 86, então já era democracia. Tá quase chegando. Mais ou menos, né? Nós estávamos caminhando para isso. 2 anos depois da Diretas Já, né? Sim. Diretas Já. 84 foi a Diretas Já. Tinha um presidente civil já, né? Mas nosso primeiro presidente. Era Sarney, né? Sarney, na época Sarney ainda. Tá vivo até hoje. Depois ainda tivemos Collor, né? Só depois é que veio a Constituição de 88. E que aí o Brasil entrou numa fase diferente. Mas 86 era um período meio intermediário entre a ditadura e o estabelecimento da democracia. Entendi. O pessoal ainda sentia um pouco de medo de voltar ao que era antes, né? Mas eu acho que isso é outra história, merece um outro podcast. Olha, se vocês quiserem vir aqui contar, a gente tá super aberto, viu? Vamos marcar. Então, e hoje em dia, como é que vocês estão? Andam fazendo o quê? Hoje nós não fazemos nada. Nada? Aposentadão. Aposentaram, mas... Não, a gente tem os amigos. Eu tenho um aluno, ele tem um aluno. A gente tem um aluno de doutorado. Vocês ainda têm? Eu ainda também tenho um aluno de doutorado. É porque hoje no Instituto os professores aposentados não podem orientar. É uma regra do Instituto. Questionável. Mas não vamos entrar nesse assunto aqui agora. Mas ela é uma regra, então isso impede um pouco a gente de... A gente está só fazendo as rebarbas. Mas se dependesse de vocês estavam aí até hoje. Um prazer. Principalmente na iniciação científica, no mestrado, a gente teria muita satisfação em ajudar. Mas eu acho que existem as fases, né? Cada um tem seu tempo, mas a gente vem com prazer ainda ao Instituto, frequenta, revê os colegas, os amigos e tudo isso, e se encanta com o avanço do Instituto, né? Sim. Então, para nós é motivo de alegria ver o Instituto florescendo e entrando em novas fases. Gente, é isso. É bem emocionante, né, ver como é que a história começou e como é que ela tá hoje, né, porque a diferença é enorme. Mas quem viveu sabe o tamanho da diferença. Nossa, eu só imagino, não consigo. Que bom que visualizar. Que você já pegou o Instituto numa fase diferente e tudo isso. Mas as pessoas mais velhas sabem do tamanho dessa luta, das dificuldades, das adversidades, enfim. Não, e aqui... Mas eu queria dizer a você, Matheus, que e tanto eu como o professor Caparica, eu acho que agora nós já estamos encerrando, mas eu acho que a gente está à disposição de vocês. Se vocês quiserem fazer outra entrevista, outro podcast num determinado momento, a gente pode, talvez... tocar em alguns outros assuntos. Com certeza. Haja assunto, hein? Haja assunto. E outra, aqui a gente tá aberto principalmente a vocês. Deixa eu contar uma coisa. Quando a gente teve a ideia de conversar com vocês, gravar um programa com vocês, o pessoal ficou muito animado. Ficou, nossa, eu quero muito, muito ver isso, sabe? Muito ouvir esse podcast, saber deles. Aliás, mesmo que vocês conhecem bem, né? Eu falo, não, Matheus, vai ser muito legal, porque eles têm muita coisa pra contar, foram muito importantes pro Instituto. E aí eu quero também deixar aqui registrado o orgulho que a gente sente, as pessoas que já conhecem a história de vocês aqui no Instituto sente, por todo o trabalho que foi feito e que levou a gente até aqui. E chamar vocês aqui também foi uma forma de levar a história de vocês pra quem tá chegando agora, né? Porque certo. Vocês se aposentaram há alguns anos, o quê? Uns 3 anos? Por aí. Há uns 3 anos, então entraram algumas turmas que ainda não tiveram oportunidade de conhecer vocês. E aí, um
um dos objetivos também da gente conversar era levar o nome de vocês pra quem tá chegando e ver, muito obrigado, ver tudo isso. É importante, sabe? A gente dá valor a essas coisas. A história. E, tipo, vocês também não são só história, vocês estão aí também, né? Podemos já a história. Trabalhando. Não. Tá bom. E é isso, Tá bom. Valeu. Olha... Agradecemos, né? Nós agradecemos a oportunidade. Valeu, muito obrigado. Gente, muito obrigado por terem vindo. Esperamos que vocês voltem mais vezes. A casa tá sempre aberta. Tá certo. Tá? Então, é isso. Até a próxima, pessoal que tá ouvindo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Onde é que a gente acha vocês? Ali na salinha? Nossas salas. Nas nossas salas, aqui. Ainda temos uma sala aí ainda. Aqui no Instituto de Física. Sejam bem-vindos. Estão por aí. Nossa sala. Vou pegar uma balinha lá na sala do professor Caparica. Tá bom? Valeu, gente. Até mais.